Nesse vídeo você vai aprender como atrair clientes extremamente qualificados de Google Meu Negócio sem precisar sair de casa. Então, vou compartilhar com você as 3 principais estratégias que eu e os meus alunos utilizamos para poder captar clientes que pagam para a gente aí de 500 a R$ 1.000 por mês somente com o Google Meu Negócio. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo sobre essa questão de ticket, quando cobrar tickets mais altos, como que cobra, como que aumenta o ticket, por aí vai, deixa aí nos comentários. Antes de qualquer coisa, se você não me conhece, me chamo Jefferson Rodrigues, sou estrategista de posicionamento local. E o que eu trago aqui são estratégias que vão te ajudar a viver do Google Meu Negócio. Também, caso você preste outros serviços aí como tráfego, Google Ads, SEO e afins, você consegue também implementar essas estratégias que eu trago aqui. Então, antes de qualquer coisa, se você quer vender, você precisa entender que você precisa gerar autoridade. Jefferson, o que é gerar autoridade? Você gerar autoridade é você mostrar que você resolve um problema ou que você atende ali um desejo de um determinado público. Não se faz uma abordagem para poder vender os seus serviços. Em hipótese alguma, você faz uma abordagem. Oi, fulano, tudo certo? Eu estou aqui oferecendo o meu serviço de Google Meu Negócio, Google Ads, pronto, o cliente desliga o telefone na sua cara. O cliente ele não acorda pensando em contratar os seus serviços, contratar os meus serviços, então ele não está nem aí para mim, para você e para ninguém. Ele tem algum problema lá da empresa dele que custa caro ele não resolver um problema que tira o sono dele. E quando eu digo custa caro, nem sempre é financeiramente, às vezes pode ser até questão emocionalmente. Você pega aí um dentista, por exemplo, às vezes a pessoa fica lá 10 anos estudando, um médico também, aí a pessoa vai vender ali o serviço dela, tem que vender por um ticket muito mais baixo do que ela gostaria. Isso acaba tirando o sono do empresário. Ele tem todo o esforço que ele fez, às vezes ele acabou não conseguindo cobrar ali o proporcional que ele esperava, e isso naturalmente afeta ele muito emocionalmente também. Tá? Então a gente tem que pegar por esses problemas e entender como que a gente consegue resolver. Esse é o primeiro ponto. Então, vendas é sobre você resolver problemas, e é isso que a gente faz como empresário. Então, por isso que eu sempre falo, não fica pensando como prestador de serviço, vou só ganhar um dinheiro aqui, não. Pensa como empresário. Então, para você comprar alguma coisa, você precisa entender que a pessoa que está te vendendo um treinamento, por exemplo, ela resolve algum problema seu. Então, é por isso que você compra, porque você confia que essa pessoa resolve. É o mesmo motivo que você provavelmente está aqui no vídeo, que você entende que eu consigo te ajudar a captar mais clientes de Google Meu Negócio sem sair de casa. Então, dessa forma, você gera autoridade primeiro, e quanto mais autoridade você consegue gerar, quanto mais confiança você ganha, mais fácil fica para você poder vender. Então, se você não quer ser ignorado na abordagem, primeiro você aprende a gerar autoridade. Tá? Eu não vou entrar nesse quesito de autoridade aqui nesse vídeo, mas eu vou colocar aqui. Então, primeiro requisito é gerar autoridade primeiro. Outra coisa que você precisa, tá, é entender qual que é o problema, entender qual é o problema da empresa que você resolve. Outra coisa, você precisa de um método próprio seu para resolver o problema. Ou seja, a gente aborda um público específico, a gente gera autoridade mostrando que a gente resolve o problema desse público, identificamos um problema no qual a gente sabe que está tirando o sono do empresário, então é importante para ele resolver logo, então ele tem urgência para poder estar resolvendo isso, e nós desenvolvemos um método próprio para poder resolver esse problema. Então aqui a gente se destaca da concorrência, porque a gente tem um método próprio para poder resolver esse problema. Então não tem como o cliente ele ficar comparando com outras pessoas, com o sobrinho dele, porque a gente tem um método próprio. Quando você vende Google Meu Negócio, o que que acontece? O cliente entende, legal, tem outras trocentas mil pessoas que vendem a mesma coisa. Né? Então a galera foca muito nessa questão de entregável, sendo que quando o cliente ele olha para o entregável, tem outras pessoas vendendo a mesma coisa, muitas vezes muito mais do que você e cobrando mais barato. Agora, quando a gente vem pela questão de resolver o problema do cliente, a gente mostra que a gente tem um método, qual que é a chance dele encontrar uma pessoa que resolve o problema dele através do nosso método? Importante, esse método ele precisa dar clareza para o cliente que a gente resolve o problema dele. Não adianta ser um método e o método não tem pé nem cabeça. Então, esse método ele tem o passo a passo, e esse passo a passo dá clareza para o cliente de como que esse problema precisa ser resolvido. Se quiserem um vídeo também sobre o assunto, eu posso estar fazendo, beleza? Então, esses aqui são os principais pontos. Depois que a gente precisa se preocupar é a questão de perfil ideal de cliente, perfil de cliente ideal, tanto faz. Perfil ideal de cliente, que são as características de um cliente que pode te pagar bem e que você consegue gerar resultado para ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, nem todo cliente, primeiro estudo, que você vai conseguir gerar resultado dentro do que você entrega, tá? Primeiro, você precisa tirar isso daí da sua cabeça. Você consegue gerar resultado para todo cliente? Sim, desde que sejam todos os clientes que tenham um perfil de cliente ideal certo. Ele tem certas características. Características como questão de faturamento, quantidade de funcionários, tempo de mercado,
os serviços que a empresa presta, o ticket que o cliente cobra, né, a forma que a empresa funciona, tudo isso molda um tipo de cliente, tanto que ele pode pagar bem, quanto que você pode gerar resultado para ele. Se todos os seus clientes tiverem esse perfil de cliente ideal, você pode gerar resultado para todos eles, mas empresas que não têm o seu perfil de cliente ideal, pode ser que você não consiga gerar resultado para eles. Ah, Jefferson, mas eu consigo ranquear tudo mundo. Galera, resultado não é ranqueamento. Ranqueamento é consequência. Eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre essa questão. Otimização, ranqueamento, são coisas importantes para o Google My Negócio, mas de longe é a coisa mais importante. Tem trocentas mil empresas ranqueando em primeiro e ainda assim não tem resultado. Resultado é o quê? Conseguindo vender e conseguindo cobrar mais caro nos produtos e serviços que vende. Tá? Então, tem outras coisas, além do Google My Negócio, não falando de questão técnica, mas tem outras coisas que influenciam nisso. Se quiser, também posso fazer um vídeo sobre o assunto, comenta aí embaixo aí para eu poder saber que você quer que eu traga esse tipo de assunto. Então, esses aqui são os 4 principais elementos que você precisa se atentar. Esses aqui são os pré-requisitos e agora eu vou para as formas. De novo, né, caso você não sabia disso aqui que eu passei, comenta aí para eu poder saber que estou te agregando valor e que abriu aí a sua mente, beleza? Galera, a todo momento eu vou estar pedindo para vocês comentarem, para saber se eu estou ensinando certo, para saber se vocês estão aprendendo. Então, eu vou estar sempre pedindo aí para vocês comentarem alguma coisa, beleza? Então, aqui as 3 formas mais eficientes de captar esses clientes atualmente. A gente tem a primeira forma, é WhatsApp mais funil americano, tá? Então, o que acontece? A galera vai fazer uma abordagem por WhatsApp, só que a galera não sabe fazer, né? Eles focam muito na questão de script e, de novo, no que eu comentei mais cedo, em querer vender os seus serviços. Galera, ninguém tá nem aí pros seus serviços, velho. Ninguém quer saber que você vende como negócio. Esquece essa parada, saca? Você precisa aprender a identificar problemas para resolver. É isso que o empresário faz. E é por isso que eu falo, aprende a ser um empresário, aprende a fazer para você, mesmo que você não queira ter CNPJ, não queira ter equipe, mas aprende a pensar como empresário, porque empresários resolvem problemas e empresários querem contratar outros empresários, tá? Senão o cliente vai fazer de você um funcionário, né? E por isso que tem a galera aí que pega esses clientes que ficam pedindo mil e uma coisas. Então, primeiro de tudo, aprende a identificar qual que é o problema, porque através desse problema você chama a atenção ali do empresário. Uma vez que você chama a atenção do empresário para um problema que é interessante para ele resolver, você vai fazer o que eu chamo de identificação do interesse, tá? Então, o cliente ele identifica um interesse, aí sim, a gente vai usar o que? O funil americano. Eu não vou explicar com relação à questão de como que funciona esse funil americano, que é uma coisa um pouco mais avançada, tem lá dentro dos treinamentos explicando como que funciona, né? É toda uma estrutura que precisa ser utilizada para poder funcionar esse funil, mas como que funciona? No WhatsApp, a gente não tem autoridade para poder vender. Você pode falar que você é o papa, que você é o brabo, que não sei o quê, mas a autoridade ela precisa ser mostrada. Então, para que a gente consiga gerar autoridade para o cliente antes de ofertar para ele, antes de pedir qualquer coisa, chamar ele para uma reunião, eu preciso gerar autoridade para ele. Então, eu levo ele para um ambiente onde eu tenho essa autoridade. E esse ambiente é o funil americano. No caso, é uma estrutura de uma landing page com uma cópia específica, tem toda uma estrutura para isso, tem estrutura de vídeos, onde lá eu tenho toda essa autoridade. Então, evita, por exemplo, o cliente ele me comparar com outras pessoas, resolve totalmente esse problema. A gente tem questão, por exemplo, do cliente pedir algum material, ah, você tem prova aí do que você faz e afins? Manda para o funil americano, que o funil americano resolve. Ah, mas eu tenho aqui o sobrinho, tem o social media lá. Tudo isso resolve com o funil americano, que é uma estrutura. Então, você aborda no WhatsApp, identifica o interesse, manda para a LP do funil americano. A landing page, tá? A LP, para quem não sabe, a landing page, que é uma página, ela qualifica a qualificação do cliente para você. Inclusive, ela evita, tá, que você marque reuniões com clientes desqualificados ou que você venda para um cliente e gaste tempo, né, vendendo para um cliente que não tem dinheiro para poder te pagar. Tá? Então, essa estrutura aqui do funil americano resolve isso. Jefferson, eu quero aprender mais sobre o funil americano. Dá uma olhada no treinamento que tem na descrição, que lá eu trato com mais detalhes, que naturalmente a gente tem uma estrutura específica para isso. A gente tem estrutura de vídeo, estrutura de texto, né? A gente tem vários elementos e naturalmente tem alguns pré-requisitos de posicionamento. Então, para dar certo, você precisa desses 4 elementos aqui. Naturalmente, eu trato isso com bastante profundidade lá dentro do treinamento, beleza? Então, essa é a primeira forma que a gente utiliza. Importante. Então, o que acontece? Né? Para dar certo, real, não faça abordagem vendendo o seu serviço, beleza? Aborde os problemas que você resolve. Aborde pelos problemas que você resolve. Também, questão de precisa entender qual o nicho que você vai abordar. Então, no geral, a gente tem o perfil de cliente ideal, que são as características, tá? O perfil de cliente ideal não é nicho. Jefferson, eu posso abordar cliente que é nicho? Pode, mas não vai ser eficiente. Então, quando o cliente ele entra na estrutura do funil americano, ele precisa ver que aquilo é para ele.
a página precisa conversar com aquele cliente, falar, caramba, essa galera aqui é especializada em resolver o meu problema, não tenho dúvida que essa galera aqui consegue resolver o meu problema. Isso não vai acontecer se ele entrar lá e ter uma página genérica. Então, mesmo que você queira vender para vários nichos, você precisaria ter um funil americano por nicho, tá? Um funil americano para cada um dos nichos. Então, não adianta querer fazer uma coisa genérica, a gente precisa fazer de forma totalmente específica. Então, também, se você quer que eu faça um vídeo sobre essa questão de nichar, de ser generalista e afins, deixa aqui também um comentário sobre o assunto. Então, essa foi a primeira forma. A segunda forma que a gente tem é a ligação. Ligação é o mesmo esquema, tá? Então, a gente precisa entender qual o problema na empresa. Resolvemos, a gente vai, no geral, identificar o interesse do cliente. Aí, no geral, o que acontece? Na ligação é um pouco complicado, porque também a gente não tem muita autoridade. A gente pode falar as coisas, mas a gente não consegue ter tanta autoridade. Então, você tem duas opções. Agora que você já teve a oportunidade ali de falar com o cliente, você meio que esquentou, aliás, deixou a relação um pouco mais morna, você envia, pede o WhatsApp e envia para o funil americano. Naturalmente, há um passo a mais que você está fazendo, ou senão você tenta marcar a reunião direto, tá? O problema, ser desqualificado. Então, o funil americano, ele permite que a gente qualifique o cliente, já a ligação não permite. Jefferson, mas é só eu fazer perguntinhas de qualificação ali para o cliente. É, boa sorte, vai lá. Pergunta para ele qual que é o faturamento dele lá na ligação para você ver o tamanho do xingo que você vai tomar. Ah, Jefferson, mas tem outras informações que ajudam. Tem questão de funcionários, por exemplo. Mas você acha que o cara vai ficar respondendo quantos funcionários ele tem para uma pessoa que ele não conhece? Saca? Algumas pode até responder. Aí tem algumas técnicas que a gente usa para poder conduzir a conversa de forma que a gente chega, né? Mas não é fácil, né? E nem todo mundo vai dar essa abertura. Você vai pegar, dependendo do nicho, um pessoal que é um pouco mais bruto na conversa, tá? Então fica um pouco difícil de qualificar. Então, no geral, é chamar para reunião. Só que você vai chamar para reunião e aí vai dar esse problema de questão que você pode acabar falando ali com uma pessoa que é desqualificada. A gente tem três tipos de qualificação. A gente tem a pré-qualificação, aliás, a pré-pré-qualificação, a pré-qualificação e a qualificação. Dependendo da forma que você monta a lista, a estrutura aí para poder achar as empresas, você pode ter somente a pré-qualificação e a qualificação. Não vou explicar em detalhes nesse vídeo, posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre o assunto também, para que você entenda melhor, e também vou fazer um vídeo sobre como encontrar esses clientes, como é que gera essas listas. Então, logo mais você ficou de olho aí no card, fica de olho também na descrição do vídeo. Mas, enfim, a gente tem essa questão da ligação. Jefferson, tem a questão de passar pela secretária. Dá para passar pela secretária também. Eu tenho abordagens feitas para o nicho de clínica odontológica passando por secretária. Para quem não sabe, clínica odontológica é simplesmente o nicho aí mais concorrência que a gente tem, tanto por gestores de tráfego, questão de social media e consultores de Google My Negócio, porque é um nicho que, no geral, se pensar, qual é o nicho que tem dinheiro para me pagar? Clínica odontológica, né? Então, é um nicho extremamente concorrido e ainda assim eu consegui marcar reunião, consegui passar pela secretária e conseguir fechamento, tá? Então, simplesmente não tem como não conseguir. Então, essa questão da ligação, no geral, funciona, mas também tem esses empecilhos. Não vou me aprofundar muito com relação a essa forma aqui de captação, mas é uma forma que eu acredito que seja interessante. Então, galera, a terceira forma é simplesmente eu implementar uma coisa que eu chamo de funil mínimo viável. É igual a conteúdo mais impulsionar. Jefferson, como assim você pega cliente simplesmente fazendo impulsionamento? Sim, porque não é qualquer tipo de conteúdo que eu faço, tá? Então aqui é um tipo de conteúdo C4, onde aqui o nível de consciência altíssimo. Aqui eu me comunico com pessoas frustradas, ou seja, pessoas que já contrataram uma agência, um consultor de MN ou similar e não teve resultado. Jefferson, por que que você trabalha com esse tipo de público? Porque eu não preciso convencer o cara. Ele já contratou um consultor, já contratou um gestor de tráfego, um profissional, ele sabe que dá certo, ele já investiu. E se ele já investiu, muitas vezes ele paga muito mais do que eu, até o que eu vou cobrar. Dependendo, no caso, aí se for um gestor de tráfego. O consultor de Google, meu negócio é difícil porque eu sou acredito, dos que cobram um pouco mais elevado. Mas no caso de um gestor de tráfego, pô, tem gestores de tráfego aí que cobram 2, 3 vezes mais do que eu. E naturalmente, então o cliente ele já tem um nível de consciência. Eu não preciso ficar convencendo o cara. Então, eu pego esse tipo de público aqui porque eu só preciso mostrar para eles que eu tenho um método diferente para poder resolver o problema deles. Então, vocês não vão ver no Instagram o que é o Google Meu Negócio, 3 dicas para poder ranquear no Google Meu Negócio, 3 motivos por que você deve estar. Não. Que tipo de público esse conteúdo vai pegar? Simplesmente pessoas que ainda não sabem o que é o Google Meu Negócio. É a mesma coisa, por exemplo, que chegar um cara aqui que fatura 10 mil com o Google Meu Negócio e eu fazer um vídeo para ele, fazer um post, o que é o Google Meu Negócio? O cara vai chegar a revirar os olhos, saca? Não é esse tipo de público que eu preciso tá atraindo. Então, no geral, uso o funil mínimo viável com uma estrutura baseada em conteúdos específicos, conteúdos de quarta camada, para poder pegar nível de consciência mais alto.
naturalmente poder estar atraindo essas pessoas, eu gero autoridade para elas e naturalmente eu mostro as minhas ofertas. E é uma coisa que eu não preciso ficar produzindo conteúdo direto. Por quê? Inclusive, deixa eu colocar aqui. Não preciso produzir conteúdo simples. Preciso apenas de um conteúdo que traga seguidores qualificados a um custo barato. Jefferson, o que é um custo barato? Ali por volta abaixo de R$ 2, tá? Então, no geral, eu não preciso ficar produzindo conteúdo sempre, eu preciso achar um conteúdo que é barato. Então, por isso que a gente vai fazendo conteúdo até achar um que fica ali uns 50, R$ 2. Quando isso acontece, eu não preciso ficar mais produzindo conteúdo, porque ele já vai me trazer vários seguidores qualificados barato e eu vou vender para essa galera através de várias estratégias ali de social selling, né, e afins. Uma coisa importante, esse funil mínimo viável, ele é o funil mais simples que tem, justamente que eu apelidei ele de funil mínimo viável, tá? Só que, porém, ele não é, como eu posso dizer, ele é simples, mas ele não é fácil, tá? Simplesmente porque ele demanda que você tenha um posicionamento muito bem construído, que você tenha um nicho, que você tenha as características do seu perfil de cliente ideal, que você entenda bem do problema que você resolve, que você tenha um método, que você tenha um negócio que eu chamo de mensagem única, né? Que é a promessa. Então, isso são elementos avançados ali do posicionamento. Inclusive, se você quer aprender como realmente construir um posicionamento forte, que te permite cobrar mais caro, vender na recorrência, e implementar funis como funil mínimo viável para poder fazer os clientes virem até você, dá uma olhada no treinamento que tem na descrição, né? Então, lá eu te ensino a ter segurança e previsibilidade de caixa com o Google Meu Negócio, te ensino essas estratégias que eu estou mostrando aqui de forma mais avançada. No caso aqui do funil mínimo viável, na verdade, eu tenho uma mentoria onde eu falo sobre ele, que como é uma coisa mais avançada, no treinamento eu não falo sobre essa questão de captar o cliente de forma passiva, eu falo da prospecção ativa, né? Então, se você quer implementar o funil mínimo viável, dá uma olhada na mentoria também, beleza? Então, aqui, questão de não preciso produzir conteúdo sempre, né? Esse é um ponto importante. E detalhe, também com relação a essa questão do funil mínimo viável, é relativamente barato. Barato e eu não preciso dinheiro com testes. Do primeiro momento que eu coloco para rodar essa parada, ele funciona, porque é impulsionar. Então vão ter pessoas vendo o meu post. Eu não preciso rodar estratégias para poder otimizar a campanha, pixel, não sei o que, estrutura, testar público, criativo e o escambau. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho conteúdo, se ele está de acordo ali com o meu posicionamento, com a minha autoridade, com o público que eu quero pegar, ele vai chamar atenção. Ele ficando barato, já era. Ah, Jefferson, mas está caro. Tudo bem, mas o conteúdo ele continua lá. Pode ser que ele não é o conteúdo que vai te trazer os seguidores, mas é um conteúdo que vai estar lá no perfil e que vai agregar valor para as pessoas. Então, normalmente, a cada 9, 10 conteúdos que você vai fazer, você só vai achar um que traz o seguidor qualificado com custo barato. Então, você não vai apagar os outros 8, 9 conteúdos por conta disso. Você vai deixar lá porque eles vão fazer volume e vão agregar também. E se eu investir lá R$ 10 nele, R$ 15, eu já sei se o conteúdo vai dar bom ou não. Então, eu não preciso investir mais. Tá? Então, por conta disso, o funil mínimo viável ele é extremamente eficaz. Jefferson, quando que você recomenda usar cada uma das situações? Galera, 99,9% dos casos eu recomendo que vocês comecem aí com o funil americano mais o WhatsApp, tá? Funciona para a maioria dos nichos. É difícil achar um nicho que não funciona. Ah, Jefferson, eu tentei ir para o nicho. Galera, não sei qual que é o nicho que você tentou, não sei qual que é o script que você usou, mas tenho certeza absoluta que se você não teve resultado é porque o seu posicionamento ele não está correto. Jefferson, como que você tem tanta certeza? Em 2023, fiz mais de 70 consultorias 1 a 1 com consultores de Google Meu Negócio. Em média, eu converso com 5 a 15 profissionais digitais, desde consultores de Google Meu Negócio, copywriters, gestores de tráfego e afins, de domingo a domingo, de 5 a 15, às vezes menos, às vezes mais. E eu tenho a plena certeza de que, e com base nisso, em todos os casos, é falta de posicionamento. O seu script, ele reflete o seu posicionamento. Então, se o seu posicionamento ele está fraco, não vai chamar a atenção de ninguém. Você pode prospectar do jeito que você quiser, você pode oferecer o serviço de graça e ainda assim vai ter pessoas que não vão querer ali o seu serviço. Então, o seu posicionamento ele precisa estar totalmente alinhado. Se você não tem clareza sobre o que é posicionamento, só pedir um vídeo aí embaixo. De novo, já pedi, né, vários comentários ao longo do vídeo, como eu falei. Sempre que você puder comentar, se você quer que eu faça algum vídeo novo ou alguma coisa nesse sentido, sempre deixa um comentário aí para eu poder saber, tá? Jefferson, como que eu implemento o funil mínimo viável? Quando você já tem caixa, quando você já está ganhando lá os seus 2, 3 mil reais que você consegue investir. Jefferson, quanto que invisto? Começa aí, 400, 500 reais por mês é suficiente. Jefferson, mas eu tenho 50 reais para começar. Legal, então você coloca lá 15, 20 reais em um post para você poder testar, ver se ele vai dar certo ou não. E aí, se ele não der certo, você para e faz outro, né? Então você vai colocando aos poucos. Uma vez que você acha esse conteúdo aí que vai trazer o seguidor qualificado barato, você deixa pelo menos 5 reais por dia. Mas no geral, 400, 500 reais é um valor bacana aí para você poder ter volume ali de seguidores chegando no seu perfil, para você poder ter pessoas para poder vender. Mas detalhe, o funil mínimo viável eu não recomendo você já começar com ele se você não tem verba e se você também não validou o seu posicionamento, tá? Então, primeiro valida o seu posicionamento com o WhatsApp mais o funil americano. Então, ele vai dizer se as pessoas realmente vão ter interesse na forma ali
que você está abordando na sua promessa e depois você passa para o FMV, beleza?